Pronto. Ao vivo aí, Erasto. Se não souber, não tem nada não. Beleza. Vamos lá. Boa noite. Hoje a gente está sem assistente, então, pelo horário aqui, estamos aqui mais uma vez. Hoje recebendo o professor Célio Humberto, meu amigo Erasto, pessoas que trabalham já com odontologia por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos, vamos deixar mais pro lado de cá. Professor Célio, já tem quantos anos que o senhor dedica para odontologia? Tem 40 anos que eu dedico à odontologia e essa dedicação é uma dedicação assim embasada no amor, na perseverança e como uma missão, né, que eu acho nobre, que é ensinar, como diria a nossa mestra Cora Coralina, feliz é o mestre que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Isso, pra gente é uma honra estar aqui com o professor Célio, pelo o que ele contribuiu e tem a contribuir aí por muitos anos. Eu gosto de dizer, eu me sinto muito honrado quando eu estou perto de profissionais que a gente sente que ele leva a odontologia um pouco além do que a odontologia faz, né? Só um trabalho, né? Só um trabalho, da profissão não. Tem um amor, principalmente quem está na docência ainda tem aquela coisa de compartilhar o conhecimento que pra gente é muito fundamental. E hoje a ideia é estar compartilhando um tema que é rotina dos dois profissionais sobre a prótese sobre implante. Eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. O que é a prótese sobre implante? O que é a prótese convencional? Qual que é a diferença de cada uma delas? Se uma tem mais vantagem do que a outra? E hoje a intenção nossa é estar debatendo sobre isso. Na verdade, eles vão estar esclarecendo essas perguntas que eu sei que as pessoas têm demais sobre o assunto. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você tem vontade de entender mais sobre esse assunto e souber alguém que queira entender mais sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que o nosso intuito é compartilhar o conhecimento. Quanto mais pessoas entenderem sobre isso, eu acredito que mais pessoas vão querer fazer esse tratamento, vão querer, né, cuidar. Professor Célio, o que é a prótese sobre implante? As pessoas têm dúvida, né? A gente tem até uns modelinhos aqui. O que o senhor pode dizer? A prótese sobre implante, ela é uma prótese, como o próprio nome indica, cujas bases, cujo apoio é feito sobre implantes. Porque as próteses convencionais, elas eram próteses apoiadas em dentes. Então, os implantes ofereceram e permitiram que um novo caminho, um novo método fosse utilizado para suportar essas próteses. E muitas vezes esta técnica é altamente conservadora. O Erasto trouxe até um modelo aqui para... Acho que o brasileiro todo mundo gosta de ver, né? A gente explica, mas a pessoa não entende direito. Você tem um modelinho aí, Erasto, pode explicar bem para o pessoal qual que é essa principal diferença? Então, Henrique, nós vamos explicar aqui basicamente qual que é essa diferença. E primeiramente eu gostaria muito de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, principalmente acompanhado do Célio Humberto, que foi meu professor na graduação. Eu formei na UFG, ele é professor lá e assim já aprendi muito com ele, então é uma honra estar presente aqui nesse momento. A prótese sobre implante, ela pode ser indicada para paciente que perdeu um único dente ou para aquele paciente que perdeu todos os dentes. Lógico que cada situação vai ser um tipo de prótese diferente. Quando a gente tinha um paciente, por exemplo, que havia perdido um único dente, qual que seria a solução na época? Perdeu um único dente, tinha que reabilitar esse dente, as únicas opções antigamente era a prótese fixa, onde a gente apoiava nos dentes do lado. Por exemplo, a gente deveria preparar esses dentes para apoiar uma prótese fixa que vinha com esse terceiro elemento suspenso. Eu vou levantar aqui para o pessoal visualizar bem. Vinha com o terceiro elemento suspenso ou uma prótese removível, que ela colocava um dente nessa posição, mas o paciente tinha que colocar e remover. Com o advento dos implantes, houve a possibilidade da gente repor únicos e exclusivamente aquele dente. Eu vou virar aqui, porque aqui mostra pelo acrílico aqui do outro lado
que é a ideia. Aí, ó, único e exclusivamente aquele dente que foi perdido. Então, de certa forma, a gente conservaria esses dentes laterais ao lado do dente e fazia a reposição apenas daquele que foi perdido. No caso onde o paciente perdeu mais de um dente ou até perdeu todos os dentes, existem alguns sistemas de prótese onde antigamente a única possibilidade era ter uma prótese total, chamada de dentadura, e hoje a gente consegue fazer a prótese que é chamada de protocolo. Que nós vamos falar daqui a pouco. Que nós vamos explicar mais pra frente, onde ela é uma prótese fixa. Ela não sai, o paciente não consegue removê-la. Pegando agora, já que as pessoas entenderam um pouco mais o que é essa prótese sobre implante, a prótese convencional, qual que é a principal diferença dela? O senhor pode passar para o pessoal? A prótese convencional é aquela prótese que nós usávamos desde assim, os primórdios da odontologia, que é uma prótese móvel ou fixa, mas que era uma prótese que não não usava os implantes como uma base, como uma estrutura de auxílio nessa fixação e nessa retenção das próteses. Então essas próteses convencionais eram próteses que você apoiava nos dentes e na gengiva, na mucosa do paciente, e que ela era o único suporte aceitável para receber esse trabalho. Com os implantes, com o advento dos implantes, e o Erasto e o Taniguchi assim, foram muito felizes em mostrar esses modelos, você teve a oportunidade de criar uma prótese agora apoiada no novo elemento, no novo protagonista, que é o implante. E o implante, ele é assim extraordinário como uma base altamente conservadora, porque como ele mostrou e eles explicaram, nós temos possibilidade de fazer próteses hoje com muito menos invasivas. Isso. Como a gente pode ver aqui, o implante é como se ele fosse uma réplica daquela raiz que foi perdida. O dente ele é composto basicamente de raiz e coroa. Quando você perdeu um elemento, agora a possibilidade de colocar o implante, a gente faz uma réplica do que seria a raiz do dente convencional, e a coroa, a prótese, vai ser o que vai compor e reabilitar o paciente nessa parte coronária, que vai permitir para ele estética, função, capacidade mastigatória. Eu tenho um exemplo aqui, um modelinho também, a gente tá cheio de modelo aqui. Esse daqui é uma coroa sobre um dente, é uma coroa convencional. Isso. Você manteve a raiz, fez um desgaste, um pino às vezes, e colocado ali. E essa daqui é uma coroa sobre o implante. Funcionando exatamente como o Dr. Erasto mencionou. Esse implante acabou funcionando como a raiz do dente que o paciente perdeu. Então, essa é a grande vantagem. Quando se perdeu uma aqui, você coloca aqui sem mexer nos dentes vizinhos, né? Com certeza. Muitas vezes esses dentes vizinhos eram rígidos, assim, nunca tinham sofrido nenhum outro tipo de intervenção ou tratamento. E antigamente era a única maneira de repor o dente ausente seria preparar esses dentes. Então muitas vezes tinha que fazer um tratamento mais invasivo, fazer tratamento de canal. Então, como o Dr. Célio colocou muito bem, o implante ele acaba sendo um tratamento conservador. Apesar de ser uma cirurgia, um ato cirúrgico, onde você vai colocar o implante, você vai estar preservando os dentes do lado. Então isso é extremamente importante e extremamente conservador, porque você vai estar reabilitando apenas aquele dente que foi perdido. E pegando essa linha do conservadorismo, muitas pessoas chegam no consultório e têm aquela dúvida, né? Será que é melhor, ao invés de fazer um implante, fazer aquela prótese fixa? O pessoal brinca que é a famosa ponte, né? Será que não é melhor fazer uma ponte, doutor? Porque eu não preciso fazer implante, porque implante é agressivo. Para esse pessoal, professor Célio, o que o senhor pode estar explicando para ele? Que as pessoas têm medo do implante, né? Que não é nada demais, né? O implante hoje é uma descoberta consagrada na odontologia, né? E eu até costumo dizer que o Ingvar Bronnemann, que foi o criador e descobridor dos implantes, ele deveria receber o prêmio Nobel de Medicina, de Saúde, porque essa descoberta dele é tão extraordinária no que ele acabou de mencionar, porque veja bem, se você faz uma prótese fixa, você nem teria possibilidade de usar fios dentais convencionalmente,
Você teria um dente pregado no outro. Ao passo que se você usa um implante, você tem a possibilidade de ter dentes individualizados. E para higienização, isso é extraordinário, isso é fantástico. Pegando essa linha, já que a gente já sabe então dessa grande vantagem, então você não tem que desgastar os dentes vizinhos, que muitas vezes já pensou assim, que acontece demais, eu vejo. Essa pessoa fez essa prótese fixa, muitas vezes no passado, aí acabou que um desses pilares de sustentação deu problema. Aí na hora que ele perdeu, aí agora porque ele foi forçado, aí sim você vai acabar caindo no implante, tendo que fazer os implantes na sala, porque hoje quase todo profissional não vai querer mais fazer essa prótese fixa, né? Sem contar, Henrique, que quando essa perda ocorria dos dentes posteriores e não tinha outro dente mais posterior para segurar, não tinha outra opção. A única opção seria fazer uma prótese removível, que é a conhecida como prótese com grampos. Ou ponte móvel. Ou ponte móvel. Muita gente costumou chamar de ponte móvel. Nessa situação, não tinha outra opção. Porque você não tinha o apoio posterior para poder sustentar essa ponte fixa. Então, você não tinha opção. Hoje, com o implante, a gente consegue reabilitar o paciente. Você comentou da ponte móvel, eu falei da ponte fixa. E tem o pivô, né? Não mencionei, que é aquele dentinho que a gente fala que as pessoas até hoje chegam e falam assim, olha, doutor, uns falam pivote, outros falam pivô. Nós que somos aqui do Goiás, puxa sempre o R um pouquinho mais, né? Eu vejo também que vocês que são da área de prótese, as pessoas têm muitas dúvidas sobre prótese cimentada e prótese parafusada, porque algumas... Você tem até um modelinho aqui, Eu até fiz uma demonstração nesse modelo, porque basicamente a prótese cimentada é a prótese convencional. Aquela coroa que era feita sobre um dente convencional. Ela é uma prótese cimentada. Com o advento do implante, o sistema possibilitou uma nova forma de reabilitação, que é a prótese parafusada. Por quê? A gente pode fazer uma prótese cimentada quando a gente faz um pilar, que é um componente que vai sobre o implante e faz uma coroa como se fosse uma coroa de um dente. E é cimentado sobre esse pilar. Tem até um modelinho aqui. A mesma situação. Por outro lado, algumas situações clínicas a gente consegue fazer uma prótese parafusada. Por quê? A coroa vai entrar em contato com o implante ou com o pilar, mas existe um parafuso que vai transfixar tanto a coroa e prender no implante embaixo. Qual que é a vantagem desse sistema? Por que foi desenvolvido esse sistema? É um sistema reversível. Se você precisar tirar essa coroa por algum motivo, algum reparo, alguma situação clínica qualquer, você consegue, claro, com um profissional no consultório, fazer a remoção dessa coroa e algum reparo se for necessário. Com a prótese cimentada, isso não acontece, porque a única maneira de você remover uma prótese que já foi instalada com cimento definitivo é cortando essa prótese. Então esse é um sistema que possibilitou essa flexibilidade. Muitas vezes também o paciente fica na dúvida por que fica aquela mancha sombra, escura, aquela sombra. Aquela mancha é justamente a entrada desse parafuso. Então isso é extremamente importante. Para um dente unitário, Henrique, eu até te falo que não é a significação disso não é tão grande, mas imagina uma prótese que vai envolver todos os dentes. A reversibilidade fica melhor. A reversibilidade fica maior. A possibilidade de você remover e colocar aquilo é melhor. Inclusive, a gente até orienta que o paciente que possua esse sistema de prótese boca total aparafusada, que ele tenha uma frequência no consultório de retorno, né, doutor Célio? Para poder, além da limpeza que ele já faz diariamente, executar uma limpeza profissional no mínimo de 6 meses, idealmente se ele pudesse ir a cada 4 meses ou até 3 meses. Por quê? Para a gente conseguir fazer uma limpeza mais efetiva no consultório. Isso é muito importante. E às vezes, nesse caso da sombra, às vezes essa resina pode até sair ou escurecer mais. E só você ir um profissional que realizou, que ele vai estar arrumando. Não tem problema. Não tem problema, não está perdendo, que as pessoas assustam, né? Às vezes sai alguma coisinha, ele acha que aconteceu problema. Não, procura... Faz parte do sistema. Exato. Essa restauração é parte do sistema e é muito simples de executá-la novamente. Então, o sistema foi idealizado dessa forma, entendeu? Eu queria, assim, aproveitar que eles falaram sobre próteses unitárias e próteses múltiplas. Eu queria aproveitar para falar sobre o extraordinário avanço e a conquista que foi para a saúde do paciente quando possibilitou fazer uma dentadura parafusada. As dentaduras antigas, eu militei nessa área há muitos anos, quando não havia os implantes,
era um desespero para quem usava, porque a eficiência mastigatória de uma dentadura convencional, que é apoiada na gengiva, ela é uma eficiência mínima, o paciente perde cerca de 75% da eficiência mastigatória. Ao passo que com o advento dos implantes, com 4 ou 5 implantes inferiores, você faz uma prótese fixa e devolve ao paciente aquela mastigação, aquela força que ele havia perdido e, sobretudo, o que é mais importante, que possibilita ao paciente uma qualidade de vida muito melhor, porque, na verdade, a mastigação, ela precisa ser executada de forma eficiente, porque o alimento, quando chega ao estômago, ele tem que estar previamente mastigado. Nós não somos engolidores da gente, nós somos mastigadores. Então, é muito importante que faça essa mastigação. E a mastigação, com uma prótese sobre implantes, ela é devolvida novamente nos moldes da dentição natural. Só para vocês terem uma ideia, foram feitas algumas pesquisas. Se a gente considerar que a dentição natural, a gente tem 100% de eficiência mastigatória, como o Dr. Célio bem colocou, quando o paciente utiliza uma dentadura convencional superior e inferior, essa eficiência cai a quase 20%. Quando ele é reabilitado por implantes e por próteses fixas sobre esses implantes, ela volta a mais de 90%. Então, ou seja, ele volta praticamente a ter a eficiência mastigatória que ele tinha quando tinha dentição natural completa. Então, isso é extremamente um ganho fantástico para a saúde, né? E para a longevidade, para o paciente, até para a saúde não só bucal, para a saúde geral do paciente. A qualidade de vida, eu gosto de citar esse exemplo para os pacientes, que assim, de que adianta você ter dinheiro para comprar comida, ter a geladeira, ter o fogão e não ter o dente para mastigar essa comida? É importantíssimo. Não você viver 80, 90, 100 anos ou mais de 100 anos. O que importa é você viver isso com saúde. E a saúde começa pela sua alimentação, a digestão começa pela boca, né? E essa prótese, que o professor Célio estava comentando, é a famosa prótese protocolo, que as pessoas têm essa dúvida. O que é a prótese protocolo? É basicamente essa prótese presa sobre implantes, é uma dentadura, vamos dizer num linguajar bem simples, presa sobre implantes. E tem a grande vantagem de no arco superior ela não cobrir o céu da boca, que era uma grande reclamação, como o Dr. Célio falou. Além do problema da eficiência mastigatória, os pacientes reclamavam muito de não ter aquela mesma sensibilidade com a comida, com o sabor. Por quê? Porque a dentadura convencional cobria o céu da boca, porque ela depende dessa superfície para ela poder se apoiar. Com a prótese fixa sobre implantes, não, você não precisa ter esse céu da boca preenchido. Então isso também gera um conforto bem maior para o paciente. E não falando, sobretudo, no aspecto de dentaduras, a insegurança que dá ao paciente, né, em algumas atividades, por exemplo, uma pessoa que está cantando, uma pessoa que está discursando, uma pessoa que está, às vezes, tocando um instrumento, né, de sopro. Essas pessoas ficam muito inseguras quando usam próteses convencionais, porque aquela prótese pode deslocar e deixar o paciente, às vezes, numa situação de vexame, que o paciente pode muitas vezes ficar extremamente assim, ele pode ficar muito vulnerável e constrangido isso de uma situação. Olha, além do que aumentar a autoestima demais, a pessoa que... O professor Célio está aí na rotina há mais tempo do que nós, mas nesses anos, aqui mais de 10 anos que eu e Erasmo estamos, a gente pode dizer a autoestima, aquela sensação de poder novamente. É até engraçado, eu vou pegar até um gancho. Vocês citaram esses casos, eu tenho casos de pacientes, vocês com certeza também têm, que fizeram implante porque estão arrumando uma namorada nova, separaram, divorciaram, já são viúva ou viúva. Tá fazendo porque tá arrumando um companheiro novo e tá querendo para ficar se sentir bem, né? Sentir seguro. E outra coisa importante, pensando na qualidade de vida, todos hoje a gente sabe da importância da alimentação. Nós três aqui já temos pacientes com idade de 100 anos que têm prótese sobre implante. Cada vez mais, o Henrique sabe muito bem disso, cada vez mais a tecnologia dos implantes e das técnicas cirúrgicas, a gente consegue colocar implante com o paciente já numa idade mais avançada. Lógico que quanto antes ele participar
desse processo de reabilitação, ele vai ter uma saúde melhor, mas a gente já tem paciente, eu tenho mesmo paciente com 100 anos que ainda tem implante na boca e está com a prótese e consegue, por exemplo, ir num churrasco, que é coisa que muitas vezes com a prótese total a gente já tinha essa dificuldade, até porque quanto mais idoso o paciente, pior essa qualidade, essa quantidade óssea para suportar uma prótese sem implantes. Outro ponto, essas próteses, Dr. Célio, elas têm diferença de material, né? As pessoas têm muitas vezes dúvida, né? Então, que materiais que normalmente são os mais usados? Nós vamos querer entrar em vários materiais, porque seria um tema para a gente, vamos dizer, aprofundar mais, específico, mas basicamente 2 materiais são os materiais mais usados, né? Antes de falar sobre isso, eu queria aproveitar o momento para descontrair um pouco e falar sobre eu sou um professor, o pessoal brinca que às vezes gosta de poesia, mas é só para brilhantar essa reunião tão prazerosa aqui. Eu queria dizer o seguinte, que na natureza, os felinos, quando ficam sem dentes, eles se tornam um leão sem dentes, é um gatinho, né? Então, nós precisamos dos dentes, também além da mastigação, para estabelecer uma coisa extraordinária que é o sorriso, né? Para você devolver o sorriso, porque um sorriso sem dentes é como um universo, é como um pôr do sol sem cores ou um jardim sem flores. Então, você precisa dos dentes para você mastigar, para você falar e principalmente para sorrir, porque o sorriso é a expressão máxima da alegria, do contentamento e do bem-estar de uma pessoa. Então, que materiais eu posso usar para isso? Hoje nós temos vários materiais odontológicos de comprovada qualidade, mas 2 materiais se destacam. Um é a porcelana, que é um material com indicações próprias, indicações mais definidas. E o outro é a resina acrílica, que são dentes previamente fabricados, muitos com qualidade extraordinária, né? Nós temos dentes que são fabricados no sistema chamado cross-linked, que são dentes que têm uma beleza que assemelha aos dentes naturais. E que esses 2 materiais, dependendo de cada arcada, de quantos implantes, né? Você tem possibilidade de fazer próteses com qualquer um e ter resultados muito bons. Lembrando que a porcelana é um trabalho mais sofisticado que tem uma longevidade maior, que nós falaremos sobre isso no final. Com certeza, eu acho que o importante disso também é saber que cada caso é um caso e que existem indicações para cada material. Existem várias empresas que fabricam os dentes de resina acrílica com alta qualidade, existem vários tipos de porcelana indicado para esses tratamentos, mas cada caso é um caso. É bom saber analisar que tipo de caso e qual seria a melhor situação para cada caso. Pegando essa linha, continuando da grande importância dos implantes e das próteses sobre o implante, né? Como é que é o controle, a manutenção? Esse é um ponto aqui. Se deixasse, esse já era um tema só para uma aula sobre manutenção, higienização. Eu quero deixar... Professor Célio, fala primeiro, que é o que o senhor não falar, o Erasto complementa. Pode ser. Olha, assim, até por uma questão de delicadeza, que o Erasto foi meu aluno e estou vendo que ele é um extraordinário comunicador, e aqui o Taniguchi, que tem assim, sabe, tem uma ideia muito altruísta, que é essa de divulgar o conhecimento, né? Porque, como diria o Pecote, ele fundou a logosofia, que o homem vem na Terra para adquirir o conhecimento. Mas eu digo, como cristão, esse conhecimento precisa estar associado à cristandade para você beneficiar o próximo. Então, veja bem, que benefícios nós podemos trazer, não é uma odontologia apenas... uma odontologia comercial. Não, nós precisamos pensar que traremos benefícios para esse paciente que colocamos o trabalho nele. Mas, então, veja bem, a higienização, a conservação é de uma importância enorme, porque isso é que garante a longevidade do trabalho.
Se uma prótese, você tem uma casa extraordinária, uma mansão, se você não varrer aquela casa, se você não limpar aquela casa, se você não cuidar de possíveis goteiras que aparecerão, aquela casa vai deteriorar. Com certeza, A mesma coisa, aí o Erasto e o Taniguchi podem complementar o que eu acabei de falar. Então, a importância é tão grande que a gente tem que entender o seguinte: o sistema está integrado com a boca e a gente passa por vários tipos de alimentação ácida, doce, salgado. A gente tem a salivação, que já é um agente que promove uma limpeza. Só o que acontece? Eu já vi muito paciente perguntar, falar assim: mas eu preciso escovar mesmo, passar fio dental, porque não vou ter cárie mais, porque é implante. Realmente, cárie não vai ter como existir mais. Mas o implante está ligado com a gengiva, está ligado com o osso. E tem outras bactérias, outras doenças que se manifestam nessa região. Então, o paciente que tem uma prótese sobre implante, ele tem que entender que a conservação, a limpeza é de fundamental importância. Ele vai continuar mastigando, vai continuar se alimentando, então ele tem que fazer essa higienização, aquela higienização diária, utilizando fio dental, utilizando escova. Tem algumas escovas especiais para alguns casos. Existe até os irrigadores orais que foram desenvolvidos especificamente para limpar esse sistema de prótese sobre implante, que muita gente, às vezes até que tem dentição lateral, utiliza também, porque a eficiência dele é muito boa. E tem a manutenção do consultório, que é extremamente importante, porque imagina, a grande vantagem de uma prótese móvel para uma fixa é que você consegue tirar e limpar. Tudo que você consegue tirar e limpar fora da boca é mais fácil do que limpar dentro da boca. Então, aquela manutenção de estar sempre com o seu dentista procurando para fazer uma limpeza profissional mais adequada, é só você pensar, o paciente que tem dente natural, ele também vai no dentista fazer a limpeza. Então, é uma limpeza profissional, diferenciada, às vezes alguma orientação. Então, isso é muito importante, o cuidado diário e aquela visita frequente ao dentista para estar sempre cuidando, mantendo a prótese limpa, a prótese eficiente, entendeu? Faz parte do tratamento. Muita gente às vezes desassocia isso do tratamento. Não, a manutenção e a limpeza faz parte do tratamento. Eu vou fazer uma analogia. As pessoas adoram analogia. Se você compra um carro hoje na concessionária, se você não for fazer a revisão desse carro, você perde a garantia. Perde a garantia e ele vai dar defeito. Vai dar defeito. E ele fala, olha, a boca é a mesma coisa. Você investiu comprando um bem material, você está investindo num negócio ainda para a sua saúde, que para mim é muito mais importante. Somado a isso, mesmo depois que esse carro passou, já tem alguns anos, você não troca o óleo do carro? Você não faz a revisão do carro? Alguns fazem lava o carro lava sempre, o carro. Você lava o carro, você troca o óleo do carro, você vê como é que está a situação dos pneus, ou na concessionária, ou numa mecânica que você confia. Para esse carro ter o quê? Longevidade. E chega uma hora que às vezes esse carro vai ter um defeito, não vai? O princípio é mecânico. Os dentes também são. E se esse carro tem um defeito, como o dente pode dar? E aí eu vou pegar uma frase que antes de a gente começar a live, o Dr. Célio Humberto comentou. Essa daqui, ó. É o seguinte, eu brinquei com o Taniguchi porque as pessoas às vezes fazem trabalhos conosco e insistem em solicitar garantias, né? Então, eu só lembrei a ele o seguinte: cuidado, então, quando nós conversarmos com o paciente, para não confundir longevidade com eternidade, né? Porque nem a vida é eterna, porque, né? Nem os dentes naturais muitas vezes foram, né? Então, nós temos que, para garantir uma existência, uma duração maior dessa prótese, esses cuidados que foram mencionados aqui precisam estar sempre rotineiramente empregados. Cuidar de você, eu sempre gosto de bater nessa tecla, procure bons profissionais. Felizmente o Brasil é rico de excelentes bons profissionais. Vá naquele que você sinta segurança, fez o tratamento, faça as revisões, procure você. Eu gosto de dizer o seguinte: ninguém vai pegar na sua mão e vai falar assim, tem que ir ao dentista. Não, você sabe que é importante. Coloque aquilo como uma prioridade. Coloque você como uma prioridade. Se você fizer isso, você cuidar, a chance de dar algum problema ela é muito pequena. E se der esse problema, a chance de você já estar fazendo um reparo e solucionando é muito maior. Muito maior. Vocês sabem disso.
A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente usa o termo de definitivo do tratamento. Muitos pacientes que fazem tratamento de prótese, eles passam por uma fase de provisório para depois vir a colocar os dentes chamados definitivos. Mas como o Dr. Célio bem lembrou, não é que definitivo significa eterno. Entendeu? Tudo depende do uso, da manutenção, até porque é uma máquina que está em constante uso todos os dias. Então ela pode dar algum defeitinho, pode dar algum problema. Quando o paciente é cuidadoso e está sempre em contato, fazendo a manutenção profissional, esses problemas são mínimos e muito fáceis de se resolver. Eu gosto de, também, vou pegar até esse gancho para falar uma coisa. Nesse eterno, nesse definitivo, todo mundo gosta de comparar, né? Então ele fala assim, mas olha, doutor, quebrou isso daqui, eu dei um problema, mas minha prima Joana, minha prima Maria, que fez, olha, há muito tempo, o dela nunca deu. Olha, tem o fator oclusal, tem vários fatores, alimentação sua, fator oclusal é fator que você morde, né? A maneira que você... E são vários fatores que colocam você totalmente diferente de todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, às vezes, uma pessoa faz um tratamento X, às vezes é muito mais tranquilo, rápido e até duradouro que o seu. E não é culpa do profissional, nem culpa sua, não gosto de dizer que é culpa sua também não. É uma situação que cada situação tem um cuidado, uma atenção diferenciada. Cada paciente é um paciente diferente. Tem uma boca diferente, um espaço interdental diferente. Um hábito diferente, um hábito tipo de escovação diferente, é isso aí. Às vezes você está num momento da sua vida que você coloca, eu já escutei isso várias vezes, você faz o tratamento reabilitador, ficou tudo encaixadinho. Aí você passou por motivos de estresse e várias situações na sua família que talvez daqui 1 ano, 2 ou 3 está diferente. E aí essa é a importância de ter essa manutenção para a gente ver, às vezes tem que fazer algum ajuste. Identificar isso ao longo do processo, entendeu? Exatamente. Isso é muito importante. Olha, queria agradecer, né, esse compartilhamento de informação. Eu gosto de levantar essa bandeira de compartilhar conhecimento. Sou muito grato a receber meu amigo Erasto, uma pessoa que eu acompanho por muitos anos, uma pessoa que procura sempre estar estudando e é cada vez mais tá entendendo não só exercer a odontologia na prática, mas ter um embasamento teórico que eu acho que é extremamente fundamental. Agradecer ao professor Célio Humberto, que além de ser professor, é um clínico também. Eu gosto de dizer, a grande vantagem da odontologia são os profissionais que são clínicos também, porque eles sabem aquilo que ele vê na teoria, aquilo que ele aplica no dia a dia e por mais que tenha aí 40 anos que vive a odontologia, continua querendo compartilhar esse conhecimento. Então, nós, da geração mais nova, somos muito gratos. Somos muito gratos, professor. Olha, eu fiquei assim, extremamente feliz de estar aqui, porque eu tive a oportunidade de conhecer, eu já conheci os dois jovens, né, mas eu não conhecia assim, a cabeça deles, o que eles pensavam, as suas concepções. E eu acho que isso me lembra muito essa responsabilidade, essa vontade em divulgar. Isso me lembra muito para fechar, né, o evento, isso me lembra muito a filosofia de René Descartes, quando ele diz assim, que em algumas situações, na arte de trabalhar ou de informar, você tem que ter a liberdade como princípio, a dúvida como meio e a verdade como fim. E eu vi que antes e conversei com eles, são pessoas que estão interessadas em passar a verdade, em passar sem nenhuma enganação, por isso que eu estou aqui. Quero parabenizar os dois jovens, porque eu sou da ala mais antiga, mas é muito bom conviver com a ala mais jovem. E eu acho que eu também gostaria de agradecer o convite do Henrique. A gente é amigo pessoal, não só da odontologia, mas a gente já trabalhou junto, a gente é amigo também de encontrar. Ao professor Célio também, que foi meu professor, então eu sou muito grato a tudo que eu já aprendi. Até comentei com ele hoje coisas que eu lembro dele falar em aula, que até hoje eu aplico. Então é uma gratidão muito grande, principalmente honrar, né? Porque a gente só está aqui, né, Henrique? Graças a professores, a pessoas como o Célio, e a gente pretende um dia, quem sabe, poder ajudar aqueles que estão vindo também, a experiência que a gente acumulou ao longo desses anos, que a gente absorveu dos nossos mestres, que a gente pretende também passar para os nossos pacientes, passar para outros dentistas que são mais novos que a gente, para a gente conseguir, eu acho que no futuro, contribuir com a odontologia, contribuir com a qualidade de vida das pessoas e, de uma maneira geral, contribuir com o ser humano. É o famoso ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando com isso.
Gente, bem. muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Quanto mais pessoas entenderem sobre esse assunto, a intenção era fazer um vídeo curtinho, acabou que ficou longo, mas ficou um conteúdo muito rico. Então, quanto mais as pessoas entenderem, eu acho que elas mais vão procurar cuidar e aí vamos fazer essa corrente do bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, foi ótimo. Foi bom. Parabéns. Deixa eu parar aqui, vamos fazer uma foto aqui. Olha, muito bom, viu? Achei extraordinário. Eu até agradeço o seu convite, porque você não tinha me explicado na essência como era, né?